Sou Jaqueline, vou falar sobre a abordagem libertária das tendências progressistas. A teoria está centrada no pensamento do educador Francisco Iguardia. Estimula mais a colaboração que a competição. A busca ao aprendizagem é a partir de projetos onde o aluno ou estudante tem liberdade de atuação. Suas ideias surgem como fruto da abertura da democracia, que vai se consolidando lentamente, a partir do início dos anos 80. O retorno ao Brasil dos exilados políticos, e com a conquista paulatino da liberdade de expressão. As características, ministrar do trabalhador ideias ou antes os preconceitos favoráveis à supremacia dos dirigentes. ênfase na aprendizagem informal, via grupo, e na negação de toda forma de repressão, visam a favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. No ensino da língua, procuram valorizar o texto produzido pelo aluno, além da negociação do sentimento e na leitura. Agora eu vou explicar o que eu entendi disso. A pedagogia libertária, ela espera que a escola exerce uma transformação na personalidade do aluno e a participação de grupos que eles trabalham junto na libertação e na atualização. Que eu vou falar mais para você. O ênfase, ele caracteriza em ênfase no aprendizado e na informação integral. O professor é o orientador. Ele realiza as reflexões em comum com os alunos. A relação entre professor e aluno é o princípio fundamental que rege as propostas da pedagogia. Olá, meu nome é Lohane, eu vou falar sobre um pouco do conhecimento científico. Enfatizando os processos de experimentação, da descoberta e da aprendizagem científica. Desenvolver a capacidade de cada estudante para o levantamento de hipóteses e análise crítica dos resultados. Informação e formação integral, que irá além da essência e para além do que seriam as uniões das duas teorias, dispondo que o homem comporta as duas características. As características apresentadas por Luke acerca da tendência progressista libertária enfatizam uma pedagogia que se posiciona contra qualquer tipo de poder ou autoridade, buscando pessoas e grupos autogestionários. Nesse sentido, o papel da escola é da concretização da autogestão, modificando as personalidades e, consequentemente, modificar a instituição. Como é a escola no cotidiano? Desenvolver mecanismos de mudanças institucionais no aluno e com base na participação grupal, onde ocorre a prática de toda a aprendizagem. Exercer uma transformação na personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário. Resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora e controladora dos estudos. Estimular a autonomia dos alunos, a solidariedade, transformar a personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. Garantir a participação de todos os agentes. E o conhecimento, os conteúdos são os conhecimentos que resultam das experiências vividas pelo grupo. Vivência de mecanismo de participação e crítica. Exigências da vida social, pessoas e grupos autogestionários. Nesse sentido, o papel da escola é da concretização da autogestão, modificando as personalidades e, consequentemente, modificar a instituição. Como é a escola no cotidiano?
desenvolver mecanismos de mudanças institucionais no aluno e com base na participação grupal, onde ocorre a prática de toda a aprendizagem. Exercer uma transformação na personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário. Resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora e controladora dos estudos. Estimular a autonomia dos alunos, a solidariedade, transformar a personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. Garantir a participação de todos os agentes. E o conhecimento, os conteúdos são os conhecimentos que resultam das experiências vividas pelo grupo. Vivência de mecanismo de participação e crítica. Exigências da vida social resultam da necessidade e interesse manifesto pelo grupo e que não são matérias de estudo. Isso significa que a criança, ela tem que, ela tem que trabalhar em modo grupal, em sala de aula, se desenvolver, mostrar a sua capacidade, sua gestão de aprender. Então, ela tem que aprender, dependendo o jeito que for, ela tem que aprender. Aqui fala também as tendências libertárias. Ela vai aprender, não, o professor é o rígido, o professor é aquilo e pronto. Não, ela vai aprender de um modo mais, mais solto, em grupo, em atividades dinâmicas e etc. Meu nome é Thaís e eu vou falar um pouquinho sobre relação professor e aluno. Professor e aluno são livres, um em relação ao outro, e desenvolvem uma relação baseada na autogestão e no anti-autoritarismo. O professor é um orientador, um catalisador que realiza reflexões em comum com os alunos. Cabe a ele ajudar o grupo a desenvolver-se, auxiliando no desenvolvimento de um clima grupal em que seja possível aprender e superar os obstáculos para aprender que estão enraizados no indivíduo e no grupo. No Brasil, os educadores chamados libertários têm inspiração no pensamento de Celestin Freinet. O professor é o conselheiro, uma espécie de monitor à disposição do aluno. O aluno não é limitado frente ao professor, tendo livre direito de expressão. Sendo assim, o aluno é livre para não participar, o faz porque não se sente incluído, mas todos têm responsabilidades. Mesmo professor e aluno sendo diferentes, nada impede que o professor esteja à disposição do aluno, sem comandar suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em objeto. Então, a relação aluno e professor nada mais é que colocar na mão dos alunos tudo que for possível. São eles que definem o que estudar, sem necessidade de haver aquele sistema de disciplinas com conteúdos predefinidos. O conhecimento desses alunos ele é construído na mistura de um trabalho intelectual e manual, sempre buscando as respostas das exigências da vida, do dia a dia desses alunos, dos acontecimentos da vida desses alunos. Eles não são obrigados a participar de nenhuma aula, só que cabe ao grupo em que esse aluno participa e ao professor a compreender, a procurar saber o porquê esse aluno não quer estar presente, não quer estar participando, não quer estar se incluindo nessas aulas, né? É função do grupo e do professor isso, é entender esse aluno, buscar o porquê. O professor ele deve ser referência nas ações pedagógicas, um membro a mais no grupo escolar. É ele que estimula os processos de aprendizagem. A avaliação não prevê nenhum tipo de avaliação dos conteúdos. Ela ocorre nas situações vividas, experimentadas, portanto incorporadas para serem utilizadas em novas situações. A avaliação ocorre em curto prazo, sendo avaliadas tarefas de casa a médio a longo prazo e por meio de provas escritas e trabalhos.
O critério de relevância do saber é seu possível uso prático. Por isso mesmo, não faz sentido qualquer tentativa de avaliação na aprendizagem, ao menos não em termos de conteúdos. Até porque não tem como o professor estar passando uma avaliação, né? Uma avaliação de aprendizagem, se a aprendizagem desses alunos são as vivências deles do dia a dia, são aquilo que eles aprendem, aquilo que eles trazem do dia a dia. Então, não tem como o professor estar passando uma avaliação. A avaliação que o professor faz são as participações, né? Se o aluno participa na aula, se ele traz perguntas, se ele traz um conhecimento, se ele está ali, se ele está prestativo, né? Se ele participa das aulas, se ele busca estar em companheirismo com os colegas, ajudando os colegas que têm aquela dificuldade. Então é isso que o professor avalia no aluno, é a presença dele, é a participação dele durante as aulas. Olá, eu me chamo Goiane Sestari e eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação na abordagem libertária. Ela não prevê nenhum tipo de avaliação dos conteúdos. Ela ocorre nas situações vividas, experimentadas, portanto, incorporadas para serem utilizadas em novas situações. A avaliação ocorre em curto prazo, sendo avaliadas tarefas de casa e de médio a longo prazo por meio de provas escritas e trabalhos. O critério de relevância do saber é seu possível uso prático, por isso mesmo não faz sentido qualquer tentativa de avaliação da aprendizagem, ao menos em termos de conteúdo. Então, a abordagem libertária, ela diz que pode haver, sim, provas escritas de como uma pergunta-resposta, como é uma prova normal. Só que ela prevê que o aluno, se ele não ir bem nessa prova, quer dizer que ele não vai bem na sala de aula? Não, certo? Porque às vezes ele pode estar em um momento ruim, fez uma prova e ele não foi muito bem, e não é por isso que ele vai ser ruim na sala de aula com a matéria toda correndo. Então, eles veem que o professor tem que perceber como o aluno está. Como o aluno está se adaptando na sala de aula, se ele está participando, se ele lê, se ele conversa sobre esse assunto da sala de aula, não assuntos avoados, né? Mas assuntos de matéria, se ele pesquisa, se ele pergunta. O professor também pode avaliar o aluno com apresentações, com trabalhos para casa, também, claro, a prova bimestral, como toda escola tem, só que ela não vê isso como um método que tudo vai depender dessa prova, tá? Então, assim, tem essas provas, sim, claro, só que o professor ele tem que dar uma visão maior para como o aluno se comporta dentro da sala de aula, como é a sua vida, como que ele gosta de estudar, se é aquele método, se é outro, e por aí vai. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Celeste French, pedagogo francês. Ele defendia que a educação deveria proporcionar ao aluno a realização de um trabalho real, onde focava que ninguém avança sozinho, ele precisa de uma ajuda, uma cooperação é fundamental. Suas propostas de ensino estão baseadas em investigações a respeito da maneira de pensar da criança e de como ela construía o seu conhecimento. Então, o Celestin, ele afirmava que a criança ela não poderia fazer tudo sozinha. Igual, se eu passar uma conta de matemática qualquer, falar para o aluno, faz. O aluno de primeiro ano não vai saber fazer. Por quê? Porque eu não ajudei ele a armar uma continha, para como ele vai ver como que faz essa conta. Então, a gente precisa ajudar sim o aluno para depois ele começar a fazer sozinho, entendeu? Ele pensa desse jeito. E a abordagem libertária também. A gente ajuda o aluno, a gente dá as orientações, deixa o aluno fazer sozinho, mas sempre ao lado dele para poder ajudar a questão e tudo. Chegamos agora na conclusão final, onde eu vou explicar para vocês um resumo
sobre a abordagem libertária, o resumo de tudo que os slides passados falaram. A conclusão final. A liberdade, a criatividade e a espontaneidade existente entre alunos, professores e restantes cooperantes, ao permitir uma aprendizagem de conhecimentos numa perspectiva integral, desenvolviam proficientemente o intelecto, o físico e o moral das crianças. Buscam a aplicação concreta de suas técnicas, na qual os próprios alunos organizavam seu trabalho escolar. A metodologia vivenciada é a própria autogestão, tornando o interesse pedagógico intrínseco nas necessidades e interesses do grupo. Então, assim, a gente pode ver muito isso de autogestão no método Montessori, que é um método que tem por si a abordagem libertária. É um método onde os professores, pais, mães, qualquer pessoa pode ensinar, qualquer pessoa não, mas assim, que tem um estudo, que estuda, pode conseguir fazer com que o seu filho, o seu aluno, aprenda e seja autoconfiante, que ele consiga fazer as coisas, tá bom? Então é um método que faz com que o aluno seja independente, que ele não precise de alguém para segurar alguma coisa, para segurar outra coisa. Ele consegue fazer tudo, vamos dizer, um mini adulto, bem minizinho mesmo. Ele consegue fazer tudo sem a ajuda de alguém, de algum adulto para segurar, da comida, essas coisas. Uma criança de 3 anos, ela pode... Às vezes, aqui agora não, né? Na atualidade não, mas 10 anos atrás uma criança de 3 anos não conseguia comer sozinha, não conseguia beber sozinha, precisava de copo de plástico, precisava de prato de plástico. Só que esse método pode ser antigo, pode ser ultrapassado, só que ele ajuda as crianças a serem autoindependentes, fazendo com que ela consiga comer sozinha, consiga ser autoindependente para qualquer coisa. Claro que não vamos deixar uma criança de 3 anos sozinha aprendendo, porém, a gente pode deixar a criança tentar comer, fazer a bagunça que a criança tem que fazer, a criança tem que tocar. Então ela faz uma baguncinha, mas a gente tem que perceber que é pro bem dela, que depois ela vai ser uma criança independente, sem a gente ficar se preocupando, ai meu Deus, será que ela pode comer sozinha? Será que ela pode estudar sozinha? Será que ela consegue? E sim, uma criança consegue tudo que um adulto também consegue, claro, com os modos certinho. Várias críticas, no entanto, foram feitas a essa prática pedagógica. Os especialistas em educação dizem que não há possibilidade de existir um relacionamento livre entre professores e alunos, sem o reconhecimento destes como autoridade, nem de um ensino sistematizado e baseado em um currículo pré-estabelecido. A abordagem libertária ela é muito criticada por isso, por fazer com que a criança seja autoindependente, por fazer com que a criança se expresse, se faça a criança perguntar, e ela é muito criticada porque na abordagem tradicional o professor era o centro de tudo, a criança não podia perguntar, a criança não podia se expressar, e na abordagem libertária é totalmente ao contrário. Então faz com que os pesquisadores veem várias críticas a respeito disso, da criança poder se expressar, conversar, tirar dúvida, ter uma contraposição da opinião do professor. E claro, isso é certo, a criança pode perguntar, a criança tem que perguntar para ela aprender, igual a gente também pergunta para todo mundo que a gente quer aprender, né? Não é certo? Ela desenvolve proficientemente o intelecto, o físico e a moral das crianças. Por fim, a gente quer falar sobre o intelecto. Essa abordagem libertária ela faz com que a criança veja que ela consegue fazer tudo o que ela quer. Tudo que ela quer em respeito aos estudos, ao respeito aos professores, o que ela pode fazer para ajudar o aluno, o que a professora pode fazer para ajudar o aluno, sendo com pauzinhos, palitinhos, com dados, qualquer coisa para ajudar o aluno, não necessariamente escrever em uma lousa, tá bom? Muito obrigada por ter visto até aqui, até mais!